Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Repetindo o vídeo que foi ao ar ontem, né, do primeiro nome ser o Luiz Castro, né, que o Santos busca aí no mercado. As primeiras movimentações do Santos no mercado em relação a jogadores agora e não a técnicos, claro, foram, primeiro, até a Gabi trouxe informação de que o Santos, já até algumas semanas, né, antes do acesso, o Santos tinha soldado o Patrick do Novo Horizontino, o Luan, o Patrick zagueiro do Novo Horizontino, o Luan volante do Vitória, e agora, há menos tempo, acho que foi até o Wagner Frederico, se eu não estou enganado, que deu primeiro essa informação, e foi que o Santos sondou o Danilo Barbosa, né, do Botafogo também, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso, né? São tipos de negociações diferentes e a do Danilo me agrada bastante também, e eu vou explicar o porquê. Do Patrick, também até gosto do nome em si, da ideia não sei se tanto. O Luan já é um que não acho tão legal, mas enfim, eu vou explicar, né? Começar até pelo Luan, que já que faz um tempinho até, né? Porque na época, pode ser até que agora tenha esfriado as negociações, eu só estou levantando para exemplificar, entendeu? Quando a Gabi trouxe que o Santos sondou o Luan e o Patrick, né? O Luan é um jogador do Vitória, claro, se vocês não sabem, que pertence ao São Paulo, né? Ele está emprestado pelo São Paulo ao Vitória. É um volante que surgiu muito bem no São Paulo, até teve muitos problemas de lesão depois, teve questão de, acho que foi pela renovação dele, enfim, não vou saber dizer direitinho, mas é um jogador que já teve alguns problemas físicos e não se firmou no São Paulo depois, enfim, não é à toa que o São Paulo emprestou ele, né? Mesmo ele tendo já alguma temporada, eu até tentei pegar aqui, mas alguma temporada ele fez bastante jogos pelo São Paulo como titular, até eu tô olhando aqui rapidinho no SofaScore para ver se eu acho. Pode ser 21, ele até teve aqui 17. Aqui, foi 20 e 21, a temporada da pandemia, né? Ele fez 30 jogos, 24 como titular, enfim, mas depois acabou tendo alguns problemas físicos. E porque aí já entra o porquê que eu não gosto tanto. Sem entrar no mérito da qualidade do Luan em si, tá? Um jogador que teve alguns problemas físicos, que nos últimos 2 anos de São Paulo, você vê aqui, ó, eu vou até abrir de novo, 2023 ele jogou 11 jogos só no São Paulo, 22, 6 pelo Brasileirão, isso tá, no Paulista, talvez até tenha jogado mais, enfim. Esse ano até conseguiu jogar mais, já jogou 24 partidas pelo Vitória, enfim, mas não se firmou tanto, muito por conta disso, né? Então, não é o tipo de contratação que me agrada, ainda mais a gente sabendo que o nosso DM nos últimos anos, infelizmente, não é uma referência em recuperar atletas, né? Inclusive, seria até mais pro outro lado, né? Mas, enfim, então por isso que é um nome que não me agrada tanto. Aí a gente passa já pro Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, que o Novo Horizontino, inclusive, adquiriu junto à Portuguesa, perdão, esse ano. É um jovem que talvez tenha tido uma maturação um pouquinho mais tardia, ele tem 25 anos já também, né? É a mesma idade do Luan, só que ele surge na Portuguesa, né? E aí ele é emprestado pro ABC, jogou a Série D pela Portuguesa, jogou a C pelo ABC e esse ano a primeira B dele, que foi com o Novo Horizontino, né? Ele joga o Paulista pela Portuguesa, inclusive ele enfrenta o Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista esse ano, ele foi titular naquele jogo na Vila, que termina 0-0, inclusive. E aí o Novo Horizontino comprou ele, né? E primeiro pegou empréstimo, até depois comprou, efetivou a compra, enfim. E aí ele foi titular em 25 partidas nessa temporada, nessa Série B. Não sei se vai ser titular na última rodada, né? Mas, enfim, tem feito um bom campeonato. E aí, por que eu digo que já é um nome mais interessante? Primeiro que o Patrick é o tipo de zagueiro que tem características bem vistas hoje no mercado, né? É um zagueiro que tem uma saída bem decente pelo chão, canhoto, né? Pode até fazer, contra o Santos ele joga como lateral esquerdo aqui no Campeonato Paulista. O lateral esquerdo bate para fechar mesmo o lado defensivo, mas enfim. É um zagueiro que tem uma cobertura bem interessante também, em questão de velocidade, posicionamento. E, enfim, e tem também uma boa antecipação, mas enfim, não é tão alto também, é zagueiro de 1,83. Estou citando as características porque me parece ser um bom nome para ser investido, de repente, para ser um reserva, tá? E aí é o meu grande ponto. É um jogador um pouco mais pronto, né? Passa por uma Série B muito bem, passou por todas as divisões, né? Mas passa por uma Série B muito bem.
E me parece, por exemplo, ser um nome mais interessante do que o Alex, que renovaram por 2 anos, enfim. Só que não pode ser a contratação para chegar e ser titular. É o típico jogador que chega primeiramente para compor elenco. De repente ele ganha uma vaga, eu acharia até interessante, uma opção mais interessante do que o João Basso, por exemplo. Tem características mais interessantes que o João Basso para mim. Mas enfim, questão de gosto. Mas é um cara que não pode chegar para ser titular. E aí a gente passa para o Danilo Barbosa, né, que é o nome mais ventilado mais recentemente. Repito, o Wagner Frederico foi o primeiro a dar essa informação. E aí já é o tipo de contratação que eu gosto muito, né, mais do que os outros dois, e já expliquei o porquê, vou explicar o porquê eu gosto dessa. O Danilo é um jogador que ano passado teve um ótimo ano no Botafogo, foi titular na maior parte do tempo. É um cara que em 2021, quando ele foi, quando o Palmeiras busca ele, o setor de scout do Palmeiras busca ele, por indicação até do Abel Ferreira, se não me engano, porque ele joga com o Abel lá no Braga, né? Ele faz uma temporada em 17, 18 lá no Sporting Braga como titular quase absoluto, né? Joga 48 partidas lá pelo Braga sob o comando do Abel, né? E então eu acho o nome prospectado muito interessante, um cara com experiência de Europa, de Valência, emprestado para o Benfica, Valência, Nice, o Nice compra ele, né, junto ao Braga, e ele passa um tempinho lá, né, e depois ele volta para o Palmeiras aqui, volta para o Brasil para jogar no Palmeiras, né, como eu falei, a pedido do Abel, né, e o Abel até o Palmeiras, ele é titular naquela maior parte daquele ano, que o Palmeiras é campeão da Libertadores em cima do Flamengo, e ele joga como zagueiro, como volante, enfim, a posição principal é volante, mas ele fez muitos jogos naquele ano mesmo como zagueiro. Ano passado no Botafogo também, e o que é interessante, o jogador polivalente, e que contra o Santos mesmo, por exemplo, ele foi o terceiro zagueiro também, no ano passado, aquele jogo do Engenhão que foi 1-1, ele faz o gol, até eu tava lá nesse jogo, e a gente empata no final com o gol do Messias, ele foi o zagueiro pela direita. E é um jogador polivalente, mas que perdeu espaço esse ano no Botafogo. Ele até jogou bastante jogos, né? Jogou 45 jogos esse ano no Botafogo, mas bastante saindo do banco. Por que eu acho interessante esse tipo de contratação? Se você pensa, pô, o cara perdeu a vaga de titular no Botafogo. O Botafogo investiu em zagueiros melhores, né, esse ano. O investimento do John Textor foi ainda mais forte. Mas mesmo assim, é um cara que jogou de 45 jogos na temporada, 29 como titular. Bastante, né? 14 na Série A, 7 no Carioca, 1 na Copa do Brasil, o Botafogo só jogou 3 jogos, e 7 na Libertadores, de 11, por exemplo, mais titular do que reserva na Libertadores, que o Botafogo ainda vai jogar a final, né? Então assim, talvez não tenha tanto espaço no Botafogo, mas aqui no Santos seria um jogador que eu acho que até chega, principalmente pensando na zaga, se a gente pensar que não vai ter o Gil, por exemplo, eu acho que é um cara que chegaria para ser o zagueiro pela direita, poderia ser, pensando também, claro, numa venda do Jair, eventual venda, né? E pode ser volante também, quem sabe uma dupla de volantes, às vezes variando Schmidt e Danilo, Pituca e Danilo, enfim, por ser um destro e um canhoto, né? É um cara que tem um posicionamento muito interessante, não é tão veloz, é verdade, mas é um cara de uma força também bem interessante. E, enfim, então é um jogador que tem uma experiência muito boa de Europa, e aí quando eu digo experiência muito boa passou por grandes clubes, jogou nesses grandes clubes. No Benfica ele não jogou tanto, mas no Valência ele tem números de jogos bons. O Braga, que por mais que não seja um grande clube no tamanho do Benfica, mas é um clube que disputa coisas, né? Disputa, não fica lá só apanhando no Campeonato Português, disputa campeonatos europeus, por exemplo, né? O Nice também, que se não é do nível Lyon e Olympique, mas é um time que briga normalmente lá em cima. Então, enfim, é um jogador com muita experiência que talvez não serve hoje no Botafogo, que é um dos principais clubes em questão de investimento e elenco no Brasil. Botafogo, Palmeiras e Flamengo, eu considero esses três. Você pode colocar o Galo no meio, mas para mim o Galo não tem um elenco tão bom quanto os outros. Então, assim, esse tipo de jogador que hoje talvez não sirva, entre aspas, mais para ser o titular absoluto no Botafogo, aqui no Santos poderia chegar e ser. E ainda mais quando a gente vem de um ano saindo de segunda divisão, você pensar esses jogadores seria interessante talvez em outros clubes. Eu não queria falar outro nome, porque a gente não tem, claro, nenhuma informação sobre isso. Seria um puro chute, só um exemplo aqui tosco, tá? Mas eu vou falar um nome que é do Zé Rafael, por exemplo. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Hoje mesmo ele foi banco do Bahia e Palmeiras, né? Que o Palmeiras vence. Nossa, não acho o Zé Rafael um super jogador. Não é isso. O Santos não tá atrás, pelo que eu sei. Eu só tô dando bem o exemplo, tá? É um jogador que hoje já não é um titular absoluto no Palmeiras, mas que o Santos provavelmente teria mais tempo de jogo e poderia ajudar mais.
Enfim, repito, é só dando um exemplo bem tosco, tá? Para ser o tipo de negociação que talvez o Santos pudesse buscar nesse primeiro ano numa volta à elite. Jogadores que você pode pensar que não estão tendo tanto espaço no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, enfim. Claro, não precisa ser só isso, evidente, mas são nomes interessantes. E como até o meu amigo Felipe Noronha falou no vídeo dele sobre o Danilo Barbosa, né? O contrato dele com o Botafogo acaba no meio do ano que vem. Eu vou até olhar aqui certinho. Em julho do ano que vem. Ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. É interessante também o Santos estar de olho a essas oportunidades, né? Que seriam as famosas oportunidades de mercado, né? Um jogador que pode assinar livre, você tendo um jogador de qualidade que poderia chegar, qualidade de experiência que poderia chegar de graça. Claro que se você quiser ter ele já a partir do começo da temporada, precisa desembolsar uma grana. Mas acho interessante. Então, é isso. Eu gostei desse tipo de movimentação do Danilo Barbosa, por exemplo, do Patrick, do Novo Horizonte, eu expliquei também, gostei. Do Lua já nem tanto, mas enfim, aí são gostos e opiniões. E você, o que acha disso? A gente fica nessa ansiedade, né, claro, para o Santos buscar logo mais jogadores. Ainda nem acabou a Série B, ainda tem um jogo contra o Sport domingo, mas é bom já adiantando opções de mercado interessantes para uma Série A ano que vem. A gente tem uma vantagem de ter 2 semanas, né, a mais de preparação em relação aos outros clubes da Série A, né, porque a Série A acaba só dia 8 e a gente já teve essa semana livre aí. Então, acho que vale a pena o Santos se adiantar no mercado e dá para conseguir isso. Enfim, depois a gente volta aqui. Valeu!